Aí está, bom dia pessoal. Sabadão de feira, 7 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 40 minutos. E para quem 9 minutos ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não precisa de 9 minutos, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou. Assim, ele tá pensando que eu tô dentro de condomínio, daí ele calcula como mais lento, né? E se você chegou de paraquedas, eu já tô pensando que eu tô indo buscar meu primeiro passageiro do dia, meu bruxo, por sinal, meu xará, por sinal, Daniel. 43 pilinhas, já tocou no Comfort, deve estar pendurado a corrida, porque eu liguei, na mesma hora, mais 12,75. 42 pilinhas para Ramiro Barcelos, 621 é Humaniza, né? Exatamente, Hospital Humaniza lá no bairro Floresta. Eu já vou direto daqui da Zona Sul para cima do Edredom, né? Para cima da Ipiranga. Porque se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. E a mãozinha gordinha sempre ativada, né? Joinha sempre, patati patatá. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, exatamente assim que funciona. Tudo misturado, tudo junto, tudo certo, mas nada resolvido. As coisas vão vindo na minha cabeça, eu vou falando. E normalmente de manhã tem muita coisa acumulada da noite inteira de mensagens recebidas por vocês, informações, angústias, anseios, e assim eu vou distribuindo ao longo desse vídeo, tá? Então tá apresentado o canal diário de um Uber. Que loucura, cara, é pra isso que eu vivo. Começamos assim o dia. Vamos lá então, primeira do dia, tô buscando agora mais devagar. Por que tu não foi ainda se tá todo mundo dobrando pra esquerda, ô merda? Porra! Tem que ensinar, tá ligado? Todo mundo com pista, rapaz, pra entrar na rua aqui e ela parada esperando que eles entrassem. Ah, que merda, tia. Vamos lá. De novo, então. Sabadão, 7 de junho. Pra quem chegou no planeta, pra quem chegou em Porto Alegre agora, não sabe o que tá acontecendo. Hoje tá acontecendo, esse final de semana tá acontecendo a maratona de Porto Alegre. Hoje de manhã teve a meia rústica de 5 km e rústica de 10 km. Aqui na orla do Rio, na região da orla, literalmente. Partida início e chegada a partir do Shopping Barra, no bairro Cristal. E tá tudo trancado, bloqueado, cheio de amador empilhado na Chuí para entrar no Barra agora. O Fernando Lobato me mandou um print do Waze marcando 27 minutos para rodar 2 km a partir da Campos Velhos, pelo que eu entendi, para entrar no shopping, né? Não sei se ele tá indo, porque faz uns 20 minutos que eu fiz essa mensagem. Não sei se ele tá indo ou se ele só mandou para confirmar o caos que não deve estar ali. Além disso, no dia de hoje tem show no Beira-Rio da dupla sertaneja Jorge Mateus. Os portões, pelo que eu vi no post da IPTC, devem abrir. Os portões para o público devem abrir a partir das 14 horas. Então, a partir desse horário, eu imagino que já deve ter movimento de chamada para lá. E além disso, ao lado do Beira-Rio ainda tem um circo do Marcos Frota, que está voltando a Porto Alegre depois de 3 anos. E promete também um movimento acentuado. Tudo isso na mesma região da cidade. Então, alerta de passar longe da região da orla, dos bairros Menino Deus. Menino Deus até dá pra encarar, com cuidado, né? Mas passar longe da Avenida Padre Cacique, passar longe da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, passar longe do bairro Cristal. Tristeza, até Tristeza também dá pra encarar, se fosse em direção à Zona Sul. E essa primeira corrida, então, para quem não captou, eu tô pegando aqui então no meião da Vila Nova, 42 pilinhas, uma corrida que vai me demorar mais ou menos uns 25 minutos, talvez, quem sabe 30, lá para Ramiro Barcelos, bairro Floresta, que é acima de tudo isso. E lá naquela região, zona norte da cidade, né, é onde eu pretendo ficar o dia inteiro, e é onde eu sempre pretendo ficar, na verdade, né, porque apesar de morar aqui, eu não gosto de trabalhar aqui na Zona Sul de Porto Alegre. As distâncias são longas para buscar, normalmente. Cansei, acho que já falei tudo que estava acumulado. Então é isso, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés.
Achei que ele fosse morrer a qualquer momento, sabe? Trouxe o Daniel e o pai dele. Então não, tem que ter... Bom, fechar os vídeos pra falar com vocês, depois tem que abrir tudo isso aqui. Daniel e o pai dele. Senhor, seus, sei lá, 70 anos de idade, cabeça branca. Passando mal literalmente de tosse. Daí quando eles embarcaram, eles disseram, cara, vamos pra mais rápido que tu puder pra emergência. Eu disse, do Humaniza? Pra onde isso aqui? Condor não. Não sei onde tinha que buscar, mas pra rua Condor lá no bairro São José não. Só achar um lugar pra parar aqui. Eu pensei, na emergência não iria pro Humaniza. Se realmente fosse uma coisa assim de vida ou morte, não iria pro Humaniza, né? Iria pra, sei lá, pronto-socorro, ou até pro Hospital Vila Nova. Álcool e amaciante é o mínimo que eu tenho agora pra dar uma desinfetada nesse carro. Na época da pandemia a gente andava com lisoforme, isso mesmo. Passava nos vidros toda hora e tal, né? Enfim, tem que passar um pano naquele vidro, inclusive. Vou ali no posto da Férias, vou resolver isso agora, não vou andar com o carro assim. O velho entrou com uma tosse enlouquecedora, literalmente, e sem parar. Lá pelas tanto, o Daniel, filho do velho, recebeu uma ligação, disse, tô indo lá pro Humaniza e tal. Ele voltou com a tosse e vômito. Eu disse, não, só falta esse velho vomitar no meu carro e acabar com o meu dia de trabalho. E não vomitou, graças a Deus. E pra me ajudar, Nonoai trancada, Cavalhada, Teresópolis trancada, Anchieta, fiquei 4 vezes na sinaleira da Anchieta, processar Oscar Pereira trancada, Princesa Isabel trancada como se fosse uma segunda-feira às 8 horas da manhã, a Casimiro de Abreu para subir, para pegar a Ramiro Barcelos toda paradinha desde a Miguel Tocha, a Ramiro toda paradinha desde o infinito e além, todo o trecho, pelo menos até o Hospital Moinhos. Enfim, trânsito parece de dia normal, né? Apesar de ser um sábado, o trânsito parece ser de um dia normal. Tô aqui na Cristóvão agora, são 12h31, 35 pila pra onde? Pra Coronel Massoa. Não vou voltar pra Zona Sul agora, não. A relação tá ok aqui. Não, mas eu não vou pra lá. Coronel Massoa do lado do Barra. Eu vou pegar a tranqueira e vou passar raiva depois. É provável que tenha dinâmica, sim, mas... Chega, aqui ó, eu tô bem posicionado agora pra trabalhar. Aqui em direção à Zona Norte da cidade. 17 pilas pra Dona Eugênia, ok. Buscar na Ramiro, não vou na Ramiro. Acabei de passar lá e vi como é que tá. Eu tenho que parar, enfim, eu vou parar agora, porque eu tenho que vou limpar pelo menos o vidro ali, porque o velho passou tossindo o tempo inteiro com o vidro fechado. E pelo menos eu vou passar um paninho no vidro ali pra não... Aqui, esse negocinho que eu tenho é álcool 70 e amaciante, pra dar o cheirinho, né? Isso veio da época da pandemia, literalmente. A gente usava o álcool toda hora pra desinfetar o carro, né? E o cheirinho, e o amaciante pra dar o cheirinho. Na verdade eu já sabia essa receita antes disso, né? Só que daí eu não usava álcool 70, usava álcool comum e mais água misturado pra diluir tudo e ficar só o cheirinho mesmo. O álcool serviria pra evaporar rapidamente o negócio. E daí na época da pandemia eu troquei pra 11 pila, não. Agora já tô chegando no posto, agora vamos ter preferência pra isso. Na época da pandemia eu troquei pelo álcool 70, né? Pra questão da desinfectar e tal. E até hoje é assim. Quando eu faço, eu tenho lá um vidro pela metade, por sinal. Mauá, não vamos pra Mauá, tem Paleta Atlântida lá, deve estar tudo trancado. Tem mais o Paleta Atlântida acontecendo lá no cais. Que loucura, é pra isso que eu vivo. Parar aqui, rapidinho, passar um paninho ali no vidro, pro bem dos meus próximos passageiros. Feito, me lembrei dos tempos de pandemia agora. Fazia isso o que? Desinfectar a porta e vidro umas 4, 5 vezes por dia, né? Aquela coisa do não saber, contaminação, máscara, enfim. É um filme na minha cabeça agora. Tudo certo, velho, então, ele veio tossindo a viagem inteira, um grupo de moleque aí, ó, contando mentira. Tudo bom, amigo? Tem um deles ali que eu conheço de vista, não sei o nome dele, mas sempre encontro nesses postos. Ele tem um grupo de motoristas que faz PF. Tem até empresinha com o nome deles na porta e tal.
São bem profissionais esse serviço deles. E também são Uber. Eles captam seus clientes através do aplicativo, né? E o resto é resenha. Mas enfim, que eu tava falando do velho. Eu falei bastante desse velho, né? Acho que já falei bastante, não sei mais o que eu tava falando. Pegar aqui na Chicago, 20 pilas ali pra Teixeira Mendes e seguir o baile. Zona Sul tá tudo mais 15 na volta do Barra. Mas a confusão é grande também, então não me interessa essa dinâmica. Essa dinâmica não me interessa. E aqui tá 5, 6 e tá nas corredinhas. Já recusei uma meia dúzia pra região que eu achei que podia vir melhor. E essa aí achei interessante, 15 minutos, 20 pilas aqui da Chicago ali pra Teixeira Mendes, bairro Chácara das Pedras. Esse não vem mais comigo. Playboy de merda. Deixou esperando. Não fosse uma viagem de 15 pila pra 4 minutos, ele teria que vir a pé. Ele me perguntou, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu me deu vontade de responder, bem pra quem, cara? Não respondi nada, fiquei quieto. Bem pra quem? Rodei 6 minutos pra te buscar e fiquei mais 2,5 esperando aqui, pô. Bem pra quem? Mas fiz a corrida ali da São Mateus aqui pra Tasso Dutra, 15 minutos, 15 pilas. A corrida deu 4 minutos, 6 minutos eu busquei. É foda, né? 1h17, teoria do recuo ativado com sucesso. 9h48 pra um dia como hoje, nem pensar, nem me interessa pra onde vai. Vai dizer 13 pila o quilômetro, 13,50 o quilômetro. Nem vi pra onde é. Não, hoje tem que ser mais que 15, mais que 20, mais que 35, 13,47, Independência pra buscar na Bagé. Independência. Não vamos. Pode vir coisa melhor. Buscar na Bagé pra levar pra Independência. Ok, 30 pila pra onde? Diário de notícias. Deixa pros novatos que não sabem o que tem na Diário de Notícias. Deixa pros novatos que não sabem o que tem na Diário de Notícias. Hoje é um dia interessante de saber os endereços de cor e salteado. Pelo menos o Padre Cacique 891, Diário de Notícias 300, Avenida Mauá 1050, né? Pra passar longe desses destinos. Longe. Enfim, 1h18, já falei o horário. Achei que fosse tocar alguma coisa interessante pra fazer. Do jeito não. A dinâmica já tá naquele ponto, vai e vem, sabe? Vai e vem. Hora tá 1h50, hora tá 5, hora tá 0. Agora tá 1h50, por sinal. Dessa corrida que eu peguei com mais 8, eu acho. Porque eu tava vindo pescar uma dinâmica na Bonja. 973 não me interessa pra onde é. Porque na Bonja tava 15. Daí tocou mais 8 na São Mateus. Eu tava lá embaixo na Teixeira Mendes. 20 pila pra Clemenciano Marnaski. Tem que buscar 7 minutos. Muito longe pra buscar, meu amigo. Se fosse aqui do lado eu ia. Cristiano Marnaski ali em Teresópolis, só pegar a perimetral aqui. 27 pra Diário de Notícias. Deixa pros amadores que não sabem o que tem na Diário de Notícias. 2 pro Barra. Acho que o pessoal tendo buscar kit. O pessoal de amanhã, né? Hoje teve a meia maratona, a rústica de 5 km e a rústica de 10 km. E amanhã tem a maratona valendo. E por sinal eu fui falar já, eu não lembro se foi de Passageiros ou na Rádio Gaúcha. A maratona de Porto Alegre é uma das principais do circuito. Os principais atletas profissionais mesmo, os corredores profissionais e aquela coisa toda que participam de competição para ganhar dinheiro, são patrocinados e tal, Olimpíadas, essas coisas tudo. Porto Alegre tá no calendário deles, porque é uma competição, é um circuito plano, né? Apesar de Porto Alegre ter um monte de lomba, subida e descida, mas a maratona em si tem um circuito plano e é uma das mais rápidas. É bom para eles conseguir tempo. Acho que é isso. A conversa que eu escutei uma vez é uma corrida boa, né? Uma competição boa para eles conseguir tempo, né? Para se posicionar, se classificar, enfim. Tá, chegou alguém, então tem que sair. A teoria do recuo assim. Quando chegar alguém, tu tem que sair. Não vai ficar te bobeando. 17 pila pra onde? Esse Brasil, vamos dar. Boa corrida. 17 pila pro Bourbon Vale guiar. Tá, vamos dar.
Bora testar o centro da cidade. Não fui no centro ainda. Fugindo da possível tranqueira pelo bloqueio das ruas devido à maratona, mas já são 2 horas da tarde, então eu imagino que os bloqueios já tenham sido desfeitos, né? E só que eu vou ir agora para Andrade Neves. Ah, tá boa a corrida, tá pagando quase R$3 o km. Só que eu também eu coloquei um post da EPTC ontem avisando sobre os bloqueios. E entre outros eventos tá acontecendo hoje um evento na Biblioteca Pública Municipal, que é ali na Andrade Neves, né? Riachuelo, que é com a General Câmara, né? A Biblioteca Pública, que é o acesso para Andrade Neves. Então vou lá conferir, ver como é que tá, ver qual é a função, ver se dá pra passar, enfim. E o Bruno já tá ali pronto, ó, com o braço esticado me esperando. Ela acha que sou eu, mas não sou eu. Ah, se deu conta que não sou eu. Feito, não doeu. Deixei o Bruno aqui na esquina do Tudo Fácil pra não ter que fazer a volta na Riachuelo. Se bem que a Riachuelo saía na frente através do transversal, não parece estar fechada, pelo menos, né? Parecem ser turistas, maratonistas, pelo jeito, pela forma física, perdidos aqui na Borges, esses 3 que passaram agora. Atrás do Uber deles, ela estava vindo na minha direção, acho que daí viu a placa, viu que não era eu. E atravessaram, acho que marcou lá do outro lado. Aqui é complicado. Se o passageiro não marca direitinho o endereço, joga pro lado do posto e daí já era. Porque o retorno aqui não existe praticamente. Enfim, deixa eu ver, dando uma espiada na Riachuelo. Ah, parece normal. E pelo menos, e também sem fila. Vou entrar na Jerônimo aqui agora, pegar a Duque em direção à Independência. Não vou em direção à Orla aqui, né? Mas só para dizer então que vim aqui pro centro para testar a única tranqueira tradicional do Barranco lá, Protásio Alves, tudo parado. O próprio Waze me mandou ir por dentro do bairro, eu não entendi a mensagem dele, achei que tava louco e resolvi ir reto pela Protásio e parei. Acho que ficamos uns 5 minutos naquele arranque que para na frente do Barranco. Ó, ali tem o agente da PTC, tá fechado aqui para dobrar a direita mesmo, ó. Aqui tá para dobrar a direita, não dá, então eu não conseguiria chegar lá mesmo, viu, ó. Perfeito, se eu tivesse trazido o rapaz aqui dentro, ele ia ter que caminhar muito mais do que caminhou de fato para acessar o prédio dele, né? Mas de qualquer maneira o trânsito tá ok, só tá fechado ali, sem tranqueira nenhuma, não dá para acessar a Riachuelo naquele trecho, em direção ao gasômetro. Enfim, o resto tá tudo bem por aqui, e agora só falta tocar ali, né? O mapa tá desarranjado, aquela coisa toda meia boca. E eu preciso mijar, 2h23, se pá almoçar, só que eu não tô com fome nenhuma. Tô com fome nenhuma, mas preciso almoçar, né? Não vou descer agora aqui a Marechal pra ir pra aquele posto ali que eu gosto de parar, porque a Marechal tem feira no sábado de antiquários. Então eu vou chegar ali e vou ficar com raiva. Ó, tô com 11 pilas pra pegar aqui na Duque e levar pra José Bonifácio, Redenção. Não vamos. Se bobear tem brick hoje também, vou ter que entrar lá e vou ter que passar raiva também. Hoje é o dia de procurar passar menos raiva possível, né? Evitar essas tranqueiras, evitar essas confusão, porque tem que ganhar dinheiro, pô. Tem que ser rápido o negócio. Vamos indo pra onde? Eu vou parar ali na frente da Santa Casa. Ali eu vou esperar. Não liguei X hoje, não senti falta, pelo menos por enquanto, da categoria. Tem tocado sempre, às vezes demora um pouquinho como agora, mas sempre tem tocado desde que eu comecei. E é a minha esperança, não vou nem dizer mais expectativa, a minha esperança é que seja assim o dia inteiro. Mas de qualquer maneira não tô rico, tá? Só pra não passar batido. O preço tá desmaiado. De vez em quando umas corridinhas melhor, mas nada demais, nada de extraordinário. Eu tava pensando quando eu vinha vindo com essa corrida pra cá, que eu tava vindo pra cá achando bom quase R$3 o km. Pensando que há pouco tempo atrás praticamente todas as corridas do Comfort curtas pagavam 3 ou mais o km. Agora quando paga quase 3 o cara acha bom. Muito louco isso, né? Muito louco quando como o psicológico vai mexendo com nossa, como o estagiário vai mexendo com o nosso psicológico e tal, na força do ódio. Aham. Vou mostrar por aqui mesmo. Em frente à Santa Casa, a Praça Dom Feliciano.
Tá acabando esse guisadinho, sabe? Fazia tempo que eu não fazia guisadinho, até fazer o de batata, que durou 2 semanas anteriores lá. E agora eu repeti um outro guisadinho só com cenoura. Eu adoro guisadinho. Comida de infância, sabe? Fazia muito tempo que eu não fazia, só fazia frango. Porque a última vez que fiz eu peguei uma carne tão ruim, né? Esses guisadinhos de segunda que tu compra nos mercadinhos que tu não conhece. Tu nunca sabe o que vem dentro daquele negócio, né? Infelizmente. Se tu tá acostumado com o mercado, tudo bem. Mas isso faz tempo já. Daí ficou tão ruim a comida a outra vez. Eu disse, guisadinho vou dar um tempo. E nunca mais tinha feito, fazia acho que mais de ano que não fazia. De fato, mais de ano. Mas agora tem que mudar, né? Pra próxima semana eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vou fazer um frango, provavelmente um porco, que eu gosto também. Porque senão enjoa, né? Mas tá muito bom, vocês não tem noção. Vocês não tem noção. É pra isso que eu vivo. Sobrou pra camiseta, né? Não tocou nada ainda. Quanto tempo aqui? 15 minutos, eu acho. 12h33 agora. Aplicativo ligado, só no Comfort. Devo estar de castigo. Aquele famoso bloqueio branco, né? Que tu desliga o X e não toca porra nenhuma. Mesmo que tenha demanda, porque não é possível. Tô do lado da Santa Casa, pessoal. Não preciso dizer mais nada, né? Mas enfim, não quis mandar corrida, beleza. Vamos movimentar até o posto da Fernando Gomes agora, porque eu preciso mijar. Vou de aplicativo ligado, se tocar alguma coisa eu vou fazer, senão a gente para lá para de Chagas. E vamos torcer, né? Ou ligar X para conseguir seguir trabalhando. Porque sem corrida a gente não ganha, né? Ó, sobrou pra camiseta, só pra não passar batido. Posto Tamandaré, aqui na esquina da Farrapos com o Mirante Tamandaré, da rede Dueville. Não vai ser a primeira vez que eu vou falar aqui. Passem longe desse posto. Não, hoje eu não abasteci, porque aqui eu não abasteço nunca mais. Mas o atendimento desses caras aqui, eles conseguem ser nojento. Até se o cara precisa apenas dar um mix, fazer um xixi. É inacreditável, parece que eles são treinados pra ti. Eu não sei se é porque eu sou Uber e tá na cara que eu sou Uber, que essa camisa inclusive tem mancha, né? Não sei se é porque eu sou Uber ou se é assim com todo cliente. De qualquer maneira, passem longe. Posto Tamandaré, rede Dueville, bandeira Shell, aqui na Farrapos com a Tamandaré. Hashtag fica a dica, tá? E por que não abastecer? As únicas 2 vezes que eu abasteci aqui, eu citei em vídeo e registrei em vídeo. Eu pedi comum e eles me colocaram aditivada. Não é nada, mas é uma diferença. Daí na segunda vez eu questionando o cara, o frentista, porque, cara, tipo, velho, isso já aconteceu outra vez. Daí eu tirei dele que sim, que essa é uma orientação de cima. Exatamente. Se o cliente não perceber, eles ganharam. Se o cliente perceber, eles fazem de conta que te dão um desconto ali, alguma coisa assim, que foi o que fizeram comigo. Enfim, fica a dica aí, tá? Sem contar na qualidade do combustível, daí eu não vou nem entrar nesse mérito porque eu não sei, né? Mas não duvido de nada também. Não duvido de nada. Pegar o Fabrício aqui na Mercedes e levar ali pra Abraham Lincoln, no meião do travesseiro. Abraham Melnick, só pra não passar batido. Pegar no Mirante Abreu, levar pra 24 de outubro por 12 pila. Agora tu veio, merda. É dessas corridas que eu falo, tem que fazer, que eu gosto, né? Que eu procuro, que eu me posiciono. Essa tá. Só tem trecho dinâmica, tá 12 pila. Pegar na Mirante Abreu aqui em cima pra levar ali pra 24. Não vi o número, mas enfim, é do lado.
2 km, eu acho, 3, sei lá. Enfim. Mas só para não passar batido, então, a rua Abraham Melnick. Eu me enganei, fui no presidente americano lá e tal. Que essa ruazinha é bem pequenininha, que tem bem atrás do Zafra da Cabral. E eu imagino que esse Melnick aí seja um dos donos da construtora, né? Até porque esse empreendimento aqui, o Zafra, esse prédio residencial que tem em cima, é da Melnick. Enfim, isso não é jabá da Melnick, mas bem poderia ser, né? Arroba Melnick é arroba Melnick. Ué, eu tô nessa vida agora. Alô Melnick aí, ó. Se quiser chegar no canal aí, daí eu paro de falar mal dos teus corretores, né? Eu prometo que paro de falar mal dos corretores da Melnick. Mas tem que patrocinar o canal. 13h02 da tarde. O que é aparecer uma luz aqui, tio? ASR, não sei o que significa, mas apertei nesse botão sem querer. Agora tá ativado o ASR. O que é ASR? Deixa eu falar rapidamente, depois eu descubro o que é ASR, que eu vou pegar a próxima aqui, no Pátio 24. Não foi de propósito, mas poderia ter sido. Ela marcou no carro, ligou para as amigas para descer, que ela ia alterar o endereço, assim, para onde, moça? Lá pro Pontal, negativo. Certo, não quer ir lá pra confusão, né? Não. Pegaram a dica? Pegar a folha, depois eu falo mais. Franciele, lá pra Duque de Caxias. Depois eu... Primeira Beira Rio, recusado com sucesso. Barra Shopping Sul, mais uma recusado com sucesso pro Barra também. Deixa eu então falar de novo sobre o que eu tentei falar no take anterior com a moça que eu peguei lá no Almirante Abreu para levar ali para 24, era pro Gol 24, um prédio de Airbnb que tem ali. E quando a moça embarcou, ela já ligou pra amiga: desce, vai descendo que eu já tô no Uber, eu vou alterar o endereço. Daí eu olhei pra ela assim: moça, tu vai alterar o endereço pra onde? 12 pila, Venâncio Aires, ok, Duque aqui, vamos dar ali. Tocou ali, ó, do outro lado da rua, na frente do Banrisul, 953, levar 12 pila pra Venâncio. O Lucas não tá preparado pro meu sucesso. Tá lá ele, ó, tá sim. Quem? E eu, falador, falando mal do Lucas. Tá lá ele, ó. Será que eu vou conseguir falar sobre o que a moça tentou fazer lá e eu não conseguiu? Acho que não, né? Talvez não consiga. Ó, o Lucas tá apressado. Lucas! Tô tentando falar já faz 3 takes, quase 1 hora pensando sobre esse assunto. O que a moça tentou fazer, sem intenção, sem má fé, isso é sem má fé, era alterar o endereço lá pro Pontal, porque ela ia encontrar com os amigos, ela e a amiga que ela tava indo buscar, encontrar com os amigos que estão chegando de Gramado lá no Pontal para ir no show do Jorge Mateus. Daí quando ela disse pra amiga dela: não sei o que, eu vou alterar aqui, eu na mesma hora. Pra onde? E ela assim: pro Pontal. Eu disse: não, desculpe, moça, mas pra lá eu não vou. Assim, por causa do trânsito? Disse: exatamente. Imaginei. Mas tudo bem, eu te entendo, tudo certo, não sei o que. E aí tá, fui conversando com ela, expliquei a situação. Eu disse: olha, não vale a pena pegar uma corrida pra ficar 1 hora parado no trânsito. Depois que eu te deixar lá, até posso receber bem pela corrida, mas aí eu vou ter que demorar mais meia hora pra sair de lá ou conseguir uma próxima corrida, e não vale a pena. A gente hoje tem que correr atrás de cada centavo, falei pra ela, porque cada centavo importa. Ela deu risada. Eu falei assim: não, falando sério, moça, primeiro final de semana do mês e tal, é onde a gente consegue faturar um pouquinho mais que a média, a situação tá complicada e tal. Enfim, essa foi a minha conversa com ela. Porém, todavia, sim, existem passageiros que se acham espertos, filho da puta, que fazem de propósito isso. Eles percebem que tem algum destino que eles não conseguem chamar a corrida e pedem para outro. E depois que o motorista aceita a corrida em deslocamento, eles alteram. Daí a gente não sabe para onde vai. E cai nessas pegadinhas. Ou mais, faz isso: vou buscar um amigo, uma amiga, um namorado, esposa, papagaio, 14 pila para onde? Júlio de Castilhos. Não vou para lá. Tá um caos o centro. Né? Vão pegar alguém no meio do caminho e pedem pro endereço como a moça fez agora, mas eles já fazem de propósito, não colocam o destino final, porque sabe que tem recurso. Daí se pega um motorista novato ou que não tem argumento com o passageiro, acaba se fudendo. Eu ia estar lá agora, ó, ainda faz mais ou menos 1 hora que isso aconteceu. Agora são 15 para as 4 da tarde. Eu ia estar lá ainda, passando raiva, com raiva por 30, 40 pila. Entende?
Então fique esperto aí, não dê arrego, não dê mole para esses passageiros abusados. Não foi o caso dela. Não foi o caso dela, ela tava de boas, entendeu? E dava risada ainda por cima. Mas, uma vez aconteceu, daí eu te dou um exemplo pra vocês, na época que não tinha o endereço, se eu dizer a região, Moinhos Barra Auxiliadora, por exemplo, eu peguei uma corrida que dizia destino Moinhos Barra Auxiliadora. Daí quando eu tô chegando pra pegar, numa esquina ali do travesseiro, era pra ser curtinha a corrida, né? Eu tava buscando na Carlos Trais, se eu não me engano. Eram dois rapazes que estavam aguardando, com mochila e tal. Deu quando eu tô chegando na quadra, assim, destino alterado. Eu já tranquei as portas, parei, olhei assim, nossa, eu vi que vocês alteraram o destino aqui, por quê? Nós vamos pra Alvorada. Eu disse, tá, mas por que vocês... Ó, Fernandes Vieira pra Lucas de Oliveira, 15 pilas, é pra isso que eu vivo. Bom, vou entrar em outra confusão do sábado de Porto Alegre, né, que é Bonfim. Mas não tem pra onde fugir. Bonfim hoje é o menor das tranqueiras. É a menor das tranqueiras. Pegar no braço e levar pra Lucas, 15 pila. Então, pra finalizar esse assunto então dos passageiros mal intencionados, esses dois rapazes, eu perguntei, tá, mas por que vocês trocaram endereço, colocaram endereço aqui da região? Ah, porque ninguém tá aceitando a nossa corrida. Então eu não vou aceitar também. Por que tu acha que ninguém tá aceitando? Perguntei pra ele. Porque tá mal paga, porque é longe, porque é um lugar que não vai me dar corrida. Pode escolher o argumento para não ir para Alvorada, por exemplo. Pode escolher o argumento para não ir para Viamão, por exemplo, né? E o pessoal às vezes sabe, faz isso. Uma vez aconteceu também. Peguei uma viagem para Cis Brasil. Daí quando eu tô no metade do caminho, moça, olha só, a minha amiga desmarcou comigo, vou alterar o endereço assim, pá! Pra dentro da vila lá do Mário Quintana. Eu olhei pra ela assim, não foi sem querer, né, moça? Fala sério pra mim, né? Ah, pois é, que ninguém aceita isso. Seja sincera comigo. 4h30 da tarde, Rodemetro Ribeiro, Centro Histórico de Porto Alegre. Já tá aqui, ó, a tranqueira em direção à Zona Sul de Porto Alegre. A Borges está trancada aqui no viaduto dos Açorianos. A Patrocínio, não sei por que tá parado aqui, mas deve ser reflexo da Loureiro, provavelmente. Tudo isso pra quê? Pra ir pra confusão, né? Todo mundo querendo ir pra confusão. Impressionante como gostam, né? Mas aí tu fica pensando qual alternativa. A cidade não dá alternativa pra esses grandes eventos, né? Se tu vai de carro, ou de aplicativo, ou de táxi, tu vai pegar um trânsito fenomenal, porque nada tá preparado. Se tu vai de ônibus, tu vai ter que se deslocar até o centro da cidade, porque sim, tem uma linha especial. A Futebol tá funcionando hoje para atender um show esse. E fica muito, né? E todas as alternativas caem nisso aqui, ó, né? Por exemplo, não tem uma linha de trem expressa que puf, pá! Eu tô nessa fila aqui, poderia ter fugido pra Genuíno, subido a Borges e indo embora de novo, como já fiz 2 vezes quando eu vim pro centro. Mas eu vou aqui aproveitar que tô do lado do posto patrocínio, já da Loureiro, que é o patrocínio aqui. Já comprei meu cupom no Baratão enquanto vinha com o casal. Eu trouxe aqui pra Demetrio, primeiro prédio à esquerda, depois na frente da Praça do Alto Filho. Acessei Baratão ali entre uma sinaleira e outra, né? Papum, rapidinho, diário 20, coloquei lá 4 pilas de desconto. Além do desconto, além do preço tá mais baixo. Tá, Baratão, tá na hora de baixar mais, né? Vamos combinar, 555, podia ser menos. A proposta do aplicativo é que seja de fato mais barato. Tem posto vendendo a 5,57, ontem eu vi. Baratão, hashtag fica a dica. Mas mesmo assim, 555 tá abaixo do que eu vi, o menor, que eu vi pelo menos. De repente tu viu por aí um posto menor. E menos 20 centavos, fica 535. Tô pagando menos, isso é fato. Ontem um colega me mandou uma mensagem dizendo que foi abastecer com GNV no posto Essen. E o Baratão não aceitou meu código pro GNV. E daí no aplicativo do Baratão, o preço do GNV estava mais caro do que o preço da bomba do posto. Daí eu já fiquei que, só um pouquinho, de quem que eu tô falando, né? Tá confuso essa história. Então, Baratão, se vocês chegarem aqui e me ver esse vídeo, dê uma olhadinha aí, ó. Por que meu cupom não tá dando desconto no GNV no posto S em Porto Alegre?
Que história é essa do preço do baratão tá mais caro que o preço do posto? Não faz sentido, né? Não é esse o objetivo. Quem é que vai pagar mais pro negócio? Então, se não tiver retorno, vou ter que mandar mensagem pra vocês, né? Segunda-feira, o que vocês acham? Que tranqueira, hein? Puta que pariu, tia. Depois eu saio daqui, ó, pá, pego a esquerda em direção às Aranha, atravesso o Parque Farroupilha. Não, eu vou subir ali pela André da Brocha, porque a Redenção essa hora não dá pra passar também. Enfim, o negócio agora é minimizar o tempo perdido em função de maximizar os meus ganhos. 4h33, continuo aqui, ó, todo esse tempo só para andar 50 metros entre a Demétria e o posto. Imagina se eu tivesse um passageiro levando pro Jorge Mateus ou pro bairro Shopping Sul, né? Cortava os pulsos no final. Mas é isso, eu vou aproveitar, já vou mijar e depois, sabe o que eu vou fazer? Ali no meio. 5h15 da tarde. Mais uma. Tá tabelado em 25 pila a viagem pro Beira-Rio. Queria comentar com vocês, faz uns 10 minutos que eu tô aqui na Domingos Crescêncio, bairro Santana. Depois que eu finalizei o rapaz que eu trouxe lá do centro, 20 pila. Agora baixou, ó. 20 pila pro Beira-Rio. Eu já recusei e não sei, perdi as contas. De quantas corridas? Mais uma, 26 agora, pro Beira-Rio. Eu não sei, perdi as contas. Só agora com vocês foram 13 em menos de um minuto. 20 pilas pra onde? Avenida Beira-Rio. Esse aqui não sabe nem escrever. Colocou Avenida Beira-Rio. Não sei onde ele quer ir, na verdade. Não sei se é pra Beira-Rio, pra... enfim. Pra Orla. O que me agrada nessa história de tocar ali um monte pro Beira-Rio, a 3, 4, 5 km de distância para buscar, todas no Comfort, todas mal pagas, só para não passar batido. Mais uma, 24 agora. É saber que se está tocando para buscar 2, 3, 4 km é porque ninguém está aceitando. Isso me deixa esperançoso de que o pessoal está entendendo mais ou menos como funcionam as coisas, né? Evento é furada, pelo menos levar neste momento, nessa hora. Levar para evento é a maior furada do mundo. Buscar pode ter suas vantagens. 30 pila para Viamão. Ah, podia ter ido, né? Prefeito Barreto Viana, asfalto, todo ele, todo trajeto. Mas não vou. 27, ó, uma reserva no Comfort para rodoviária. Para buscar no Cides Cruz rodoviária. Como é que será que tá hoje, hein? Não sei, mas eu não vou pagar para ver. Pouquíssimas vezes eu recebi reserva no Comfort. Então me deixa esperançoso saber 33 para onde? Beira-Rio, tá aumentando, ó. Que se o pessoal tá ligado que não vale a pena fazer evento, então o pessoal tem que se ligar também que o Fick-Off não custa nada fazer. E é uma barbada de fazer. Mais uma, 27 agora, buscar 2 km. Essa aqui tá perto pra buscar. É uma barbada fazer. E a gente só tende a ganhar com isso. 8,90 pra Zenha. Não vou pra Zenha. A Zenha tá cinza. É muito engraçado, o mapa tá vermelho da Ipiranga pra cima. E eu tô na rebarba, assim, na última linhazinha de dinâmico. 1,50 eu tô aqui. Ó, João Valig 687, vamos dar ali. Vamos sair daqui. Lá tá bem alta a dinâmica, lá perto do Guatemix. Vou ali buscar a Rosvita. Já levei uma Rosvita uma vez na vida, não faço ideia da onde foi, pra onde foi, mas eu não sei se tem duas. Não, deve ter mais de uma, com certeza, né? Mas talvez seja repetida essa viagem. Rosvita, minha passageira, pegar aqui na Vicente da Fontoura pra levar pra João Valig. Lá pra Zona Norte, isso que eu queria dizer. O mapa tá vermelho, da Ipiranga pra cima, da Ipiranga pro norte, no caso, né? E lá perto do Guatemi tá bem alto. Essa aqui vamos deixar pifado no 687, aquele condomínio que tem em frente ao posto da João Valig ali. E claro, né? Eu não vou entrar no Guatemi essa hora também, mas vou aproveitar aquela dinâmica daquela região com certeza.
Mas o que me... Isso que eu queria afirmar. O pessoal tá entendendo, não vale a pena levar para evento de forma alguma, né? Então, pessoal, esse mesmo pessoal, vamos ficar off, tá? Só queria bater nessa tecla, vamos ficar off, não custa nada. E a gente só tem de ganhar com isso. Ou pelo menos atrapalhar o estagiário, né? Fazer com que ele bole um plano, ou para nos fuder mais um pouco, ou de repente para aliviar um pouco a nossa tensão. Enfim, era isso que eu queria dizer nesse momento. 9h20 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E o filho da puta venceu mais uma. Ou eu perdi mais uma pro filho da puta. Tá 20 pila pra minha meta só. Mas eu não aguento mais esperar por uma corrida Comfort ou recusar absurdos do X. O X tá tocando como se não houvesse uma chega a tocar 5 corridas ao mesmo tempo. Comfort não toca nada. E quando vem é pra... Puta que pariu. Tô indo pra casa. Tô no Comfort ainda ligado, mas não vai tocar. Tô aqui na Érico Veríssimo. Tô vazio. Foda-se. Não tenho mais saco, não tenho mais paciência, não tenho mais estômago, não tenho mais cabeça pra essa merda. Desculpe baixo astral, era pra ser um dia de altos ganhos. Foi muito bom até as 5 horas da tarde. Depois, quando começou a anoitecer, desandou de um jeito inacreditável. Inacreditável. Então é isso. Amanhã eu tenho tudo de novo. Vou sair para aproveitar a demanda da maratona de verdade, propriamente dita, né? Porque hoje foi só a meia, já falei um monte de vezes sobre isso. Tem um concurso também na Brigada Militar que deve movimentar 12 mil pessoas. Só na PUC, pelo que eu entendi. E, enfim, né? E é o primeiro domingo do mês, normalmente é bom. E vamos ver o que vai dar pra tirar. Infelizmente não tem condição pra folgar amanhã. Mas por hoje já era. Hoje eu não consigo mais, tô passando mal de tanta raiva. Literalmente, essa é o verdadeiro sentimento. Raiva. Pra compensar agora, trouxe o meu último passageiro. Era uma viagem pra terceira no por cima. Mas era um velho com uma bengala que não me representava risco nenhum. Foi entrando no meu carro com o cigarro aceso. Ele só jogou quando ele sentou. E eu perguntei: pra que é o carro, senhor? É pro Pedro. Disse: não é pro Pedro. É pro Pedro, sim. Disse: não é pro Pedro. Ah, deve ser minha nora que chamou então. Deve ser minha nora que chamou então. Deve estar, é pra Nunes Machado, senhor? Isso, vamos lá. E daí veio toda a viagem reclamando da vida. Parecia eu, literalmente parecia eu. Reclamando da vida, reclamando do frio. Um velho acabado. De bengala, reclamando que a filha chamou pra tomar uma sopa de capelete na casa dela. Já, graças a Deus, foi chamado pra tomar uma sopa de capelete com a filha. E daí na metade do caminho resolveu falar mal dos aplicativos. Dos aplicativos não, dos colegas, né? Dos Uber. Que o aplicativo dele tá bloqueado porque o motorista disse que ele não pagou. E que ele ficou devendo pra Uber, não sei o que, e porque não sei o que. E começou a falar mal dos carros. De tudo e de todos. E daí de vez em quando ele parava: não, mas que teu carro é muito bom, não sei o que. Tá bom, senhor, já entendi a mensagem. Só tá de saco cheio, tô lhe levando pra o senhor tomar sopa de capelete com a sua filha. O senhor tá puto da cara e tá descontando inclusive em mim, de alguma maneira, né? Não diretamente, mas indiretamente também. Essa é a vibe. Assim eu terminei o dia de hoje.
Essa foi minha última corrida, pelo menos até agora. Se tocar alguma coisa em direção à minha casa no Comfort, que eu acho muito difícil, principalmente nessa região aqui onde estou, é muito difícil que toque alguma coisa em direção à Zona Sul. E eu usei disso, então tá tudo certo. Por isso, inclusive, já tô falando agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Os meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.